Então, olá, muito bem, sejam todos bem-vindos. Então, vamos aqui à nossa videoaula e hoje eu gostaria de fazer uma apresentação para vocês com base naquele livro do Christopher Dawson, o Progresso e Religião. É um livro que aqui no Brasil foi lançado há algum tempo pela E-Realizações. E aqui na nossa aula, eu vou basicamente falar do primeiro capítulo, né? Vou dar uma introdução geral, né? Falar algumas questões a respeito do Christopher Dawson, claro, mas eu vou focar mais no capítulo um do Progresso e Religião, e talvez, quem sabe, nós até façamos uma série com vários vídeos falando de cada um dos capítulos do livro, porque eu acho que é um livro muito interessante. E o Christopher Dawson continua sendo um historiador, né, um autor muito atual, até hoje bastante estudado em muitos círculos, não é, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra e aqui no Brasil, inclusive, por conta das publicações, das realizações. Muitas pessoas tomaram conhecimento da obra do Dawson. Bom, então, basicamente, antes de falar propriamente do Christopher Dawson, eu acho que seria necessário fazer aqui uma prévia, né? Uma introdução a alguns pontos importantes. Veja, o Christopher Dawson, ele também escreveu um outro livro, né? Um pequeno livro, falando a respeito do chamado Movimento de Oxford, lá na Inglaterra, que em grande medida teve como principal figura o Cardeal Newman, que era um cardeal, um membro, né, da Igreja Anglicana, e posteriormente ele deu um passo, né, em direção ao catolicismo, se converteu, não é, e de fato, não é, virou um cardeal católico, é santo e agora, o que tudo indica, vai virar doutor da Igreja. Então, o que acontece? Antes de tudo, veja, no século XIX aconteceu um movimento na Inglaterra, esse mencionado, né, movimento de Oxford, que tinha o intuito de entender as origens cristãs da igreja, da igreja anglicana, né, da igreja inglesa, e conforme foi realizado ali este estudo entre mais ou menos 1833 até 1845, conforme esse estudo foi realizado, né, houve essa movimentação de estudiosos da igreja anglicana, naquele contexto desse movimento, né, de Oxford, desses estudiosos anglicanos, voltou-se, não é, à antiga teologia da época patrística. E nesse sentido houve uma movimentação, né, de muitos anglicanos e aí encabeçado, claro, né, pela figura do cardeal Newman, mas houve um movimento de retorno de anglicanos para o catolicismo, o que acabou tornando a posição da Igreja Católica no mundo britânico relativamente melhor do que estava antes, não é? E claro, o Christopher Dawson, ele não é do século XIX, né? Quer dizer, a maior parte da vida dele ele viveu no século XX, majoritariamente ali, né? Nasceu no finalzinho do XIX, mas viveu no século XX. Então, o Christopher Dawson, ele não é diretamente ligado ao movimento de Oxford, mas digamos que ele é, de certa forma, um fruto remoto dessa movimentação que acabou fazendo com que houvesse todo esse retorno de figuras, de personagens, né? De figuras de destaque do meio anglicano para a esfera católica. A gente também tem o caso ali daquele grande polemista, jornalista, escritor, o Chesterton, a mãe também do autor, né? O Tolkien, né? O autor do Senhor dos Anéis. Ele era de um meio anglicano e sua mãe se converteu ao catolicismo. Quer dizer, foi criado ali um contexto a partir do movimento de Oxford e o Christopher Dawson, de maneira semelhante, ele também era de origem anglicana e ele, por volta dos 22, acho que 23 anos, se não me engano, agora não me recordo, alguma coisa assim, mas por volta aí dos 20 e poucos anos, ele vira católico. E ele passa, então, a se preocupar, claro, desde antes, mas ele tem uma preocupação muito séria
uma preocupação intelectual muito firme, muito séria e um esforço bastante dedicado, um empenho mesmo, em entender as relações entre religião e cultura. E o Christopher Dawson, ele vai ter uma percepção. Ele percebe que no decorrer da história, a religião foi o elemento mais determinante, mais importante, o elemento crucial, é o elemento dinâmico que impulsiona e possibilita o desenvolvimento da cultura. Então, o Christopher Dawson ele se propõe a fazer uma série de estudos muito sérios, muito aprofundados a respeito das civilizações. Inclusive, ele tem um livro a respeito, não é? Das várias civilizações. Se não me falha a memória, o nome do livro é A Era dos Deuses, alguma coisa assim, em que ele fala das civilizações antigas até a queda do Império Romano e depois com a ascensão do cristianismo já no período medieval. Então, nesse livro, não é que nós vamos falar aqui, é o Progresso e Religião, nós aqui estamos nos propondo a conhecer melhor, né? Quem que foi o Christopher Dawson, qual que é o tema dessa obra, qual que é a estrutura da obra. Então, o Christopher Dawson é esse historiador que ele se dedica a fazer um estudo cultural e entender a dinâmica da relação entre religião e cultura, percebendo que a religião tem um papel fundamental na criação e no desenvolvimento das diferentes formas culturais ao longo da história das civilizações. Muito bem, especificamente nessa obra que queremos tratar, o Christopher Dawson ele tem um interesse também, uma proposta. Em Progresso e Religião, o Dawson ele quer entender, primeiramente, há uma relação entre progresso e religião, e o que que seria este progresso ao qual ele se refere? Porque vocês vejam, o Christopher Dawson ele viveu, né, cresceu ao longo do século XX. E ali no início do século XX, aconteceu um fato marcante e crucial que marcou a vida de modo geral e a vida intelectual da civilização europeia. E este fato foi a Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? O que que o Christopher Dawson vai notar? Pelo estudo que ele havia feito anteriormente, o Dawson ele vai colocar para nós que em todas as fases da civilização, né, em todos os momentos, havia sempre uma religião que sustentava esta civilização e o desenvolvimento cultural dessa civilização. Então, quando nós vemos a cultura egípcia, ou a cultura babilônica, ou a cultura hitita, ou a cultura persa, etc., nós podemos perceber que as manifestações artísticas e culturais eram essencialmente manifestações ou consequências da concepção religiosa que esta civilização tinha. Só que o Dawson percebe que na época moderna acontece uma grande transformação. Ocorre um processo de secularização e, a partir do iluminismo do século XVIII, a, a ideia da religião como fundamento da civilização é substituída pela ideia de progresso. Então, do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial, havia uma visão de progresso que sustentava os raciocínios, a forma de pensar, a- as manifestações literárias, as manifestações artísticas. Quer dizer, a ideia de progresso passou a permear toda a mentalidade da civilização ocidental. E essa ideia de progresso vai se manifestar, claro, de diferentes formas em cada uma das nações europeias ou até nos Estados Unidos, né? Mas havia essa ideia comum de um progresso, né? É claro que havia diferenças, não é, entre a ideia mais intelectualizada e a ideia mais popular de progresso, e inclusive ele vai falar isso no capítulo um. Mas a ideia do Dawson, portanto, é entender o que que é o que que foi esse progresso
o que sustentou esse progresso material o desenvolvimento social que aconteceu no mundo ocidental e qual continua sendo o papel da religião para o Christopher Dawson. Então ele vai abordar essas questões nesta obra, né? A obra é basicamente dividida em duas partes. A primeira parte tem um caráter mais assim, no sentido de ser uma investigação a respeito da ideia do progresso, do surgimento da sociologia, da relação de história e progresso, e posteriormente, na outra parte da obra, ele vai avaliar as diferentes civilizações e os desenvolvimentos da civilização do Ocidente. Perfeito? Muito bem, mas como eu falei para vocês, eu quero focar mais no capítulo um. Então, o primeiro capítulo dessa obra do Christopher Dawson se chama A Sociologia e a Ideia de Progresso. Então, o Christopher Dawson aqui, ele vai falar da ideia de progresso como, assim, o fundamento, a ideia fundamental, a ideia, assim, substancial que sustenta o Ocidente desde o século XVIII até aproximadamente a Primeira Guerra Mundial, e esta ideia substituiu a antiga religião, que era a cristandade, a religião católica, né? Durante todo ali o período medieval, até ali por volta do século XVII, você tinha um predomínio do catolicismo. Claro que já no século XVII havia acontecido a Reforma Protestante, mas você tinha uma presença acentuada da religião. Mas a partir então do século XVIII, com o movimento iluminista, você tem ali o estabelecimento de uma ideia de progresso como um novo fundamento para a civilização, uma civilização que tinha uma visão extremamente otimista. Então, o que que o Christopher Dawson ele vai começar pontuando para a gente? Ele vai dizer, portanto, que em cada etapa da história humana, há certas ideias básicas, essenciais, substanciais, que sustentam esta civilização. Essas ideias a que ele está se referindo é o que fundamentam o estilo de vida, a forma de vida das pessoas, o raciocínio, a forma de expressão artística, o modo, até a mesma linguagem das pessoas. Então são como que ideias fundamentais, que ele vai chamar de autoevidentes que sustentam todo tipo de raciocínio que será feito. Então, até aproximadamente ainda o século XVII, sendo razoável, ainda havia essa questão da vida religiosa como base, não é, da vida social e da vida política. Só que a partir de algum momento, a ideia de progresso vai tomar o lugar da, da ideia religiosa. Então, a partir do século XVIII e especialmente no século XIX, a ideia de progresso vai se tornar uma coisa dominante. Daí que o Christopher Dawson vai dizer o seguinte para a gente, que a ideia de progresso tem sido a fé operacional de nossa civilização e tornou-se parte da mentalidade moderna de modo tão completo que qualquer tentativa de criticá-la soa quase como um ato de impiedade. E veja, pessoal, de fato, até a Primeira Guerra Mundial, a ideia do progresso parecia uma coisa quase inquestionável. Porque no século XVIII se criou a percepção de que seria possível, pelo uso da razão, seria possível um processo de aperfeiçoamento, desenvolvimento perfectibilidade, né? Quer dizer, um processo de aperfeiçoamento do homem a tal ponto que em algum momento o homem atingisse esse estado de perfeição e talvez até por meios revolucionários, de forma súbita, o homem pudesse fazer uma transformação global da sociedade, estabelecendo uma nova sociedade baseada numa espécie de grande república fraterna, com um grande grau de liberdade em que os homens agissem de acordo com os princípios da razão, da racionalidade, não é mesmo? Então havia essa a idealização da razão, essa coisa do progresso como fundamento da nova ordem social. Então, para os intelectuais, o progresso eh, era visto como uma espécie assim de
aperfeiçoamento do homem. E o homem era capaz de atingir esta perfeição aqui neste mundo. Daí a ideia de uma espécie de perfectibilidade imanentizada, por assim dizer, secularizada. Muito bem, eu coloquei essa imagem para vocês terem uma ideia, não é? Esta imagem é um quadro, não é uma pintura, não é? É norte-americana. E o nome desse quadro é basicamente Progresso. Progresso. Eu queria fazer uma análise muito breve dele com vocês. Veja, esse quadro, essa imagem, ela representa a visão progressista do século XIX e aqui em específico nos Estados Unidos. No centro, vocês observem que há uma mulher, seria talvez a Colúmbia, que é a personificação da América. E a Colúmbia, esta mulher que está usando uma roupa branca, né, uma manta, né, branca, ela está voando, pairando no ar, né? E vocês vejam que numa das mãos ela está segurando um livro e na outra ela está soltando, ela está voando, né? E conforme ela vai voando, ela vai soltando, né, um fio que é um fio de telégrafo. E lá embaixo, atrás, né, da Colômbia, do lado direito, vocês observem que conforme ela vai estabelecendo ali a linha do telégrafo, ela vai sendo seguida ali embaixo por uma ferrovia. Olha aqui desse lado, né? A locomotiva, a ferrovia. E lá no fundo também, do lado direito, que seria o lado leste, a leste, não é mesmo? Está nascendo o sol. Embaixo da Colômbia, nós vemos também alguns homens com cavalo, a cavalo, com bois, um arado. Ali embaixo também, não é? À frente do trem, uma espécie de carruagem, aquelas carroças norte-americanas, não é? E indo para o lado esquerdo da nossa imagem, vemos ali, olha, na parte de baixo um grupo de indígenas fugindo. E o lado esquerdo, ele está mais escuro. Note que a mulher está no centro do quadro. O lado direito está iluminado, não é? É bastante claro. O lado esquerdo já parece mais tenebroso, mais escuro. O que significa isso? Este quadro foi pintado para tentar representar o progresso norte-americano, ou seja, assim como o Sol nasce no leste, o progresso norte-americano avança em direção às terras do oeste, banindo para o escuro, não é, para o lado mais obscuro, fazendo com que fujam, não é, os indígenas, não é? Quer dizer, a marcha do progresso contra o obscurantismo, o atraso, a falta de civilização dos povos indígenas da América. Então, veja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esta era a visão do século XIX, do século XVIII e XIX, claro. Quer dizer, vocês vejam que o século XVIII, o século XIX, é um momento em que uma nova civilização está surgindo. É a civilização do iluminismo, resultado também, não é, como um produto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. No campo da política e da cultura, a Revolução Francesa foi um fenômeno marcante na história da Europa. E no campo econômico, não é? A Revolução Industrial, pensando-a como uma revolução técnica, tecnológica, causaram uma transformação que modificou a dinâmica social e econômica da Europa, de forma que todo o desenvolvimento tecnológico somado, não é, às alterações políticas causadas pela Revolução Francesa deram a sensação de que a história estava caminhando para uma nova época, uma nova fase em que haveria uma grande transformação, haveria uma mudança súbita na sociedade e os homens passariam a viver que conforme aqueles,
aqueles lemas revolucionários da liberdade, da igualdade, da fraternidade, numa sociedade organizada de forma mais racional, que era o projeto do movimento iluminista. Então, ao longo do século XVIII e XIX, essa visão vai perdurar, essa visão do progresso. E veja, falando não tanto do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista mais comum, material, do ponto de vista mesmo popular, qual era a visão que as pessoas tinham do progresso? Vocês notem que o século XIX é a grande época da primeira e da segunda revolução industrial. A Inglaterra tinha seus navios a vapor. Depois, foi descoberta, foi inventado o telégrafo. Depois se desenvolveu ali no finalzinho também a máquina de escrever, não é mesmo? Ah, Foi inventado o telégrafo, depois o telefone, foi descoberto o petróleo, a eletricidade também passou a ser utilizada. Quer dizer, uma série de invenções, né, de desenvolvimentos técnicos, tecnológicos, frutos da Revolução Industrial, modificaram o ritmo da vida da civilização europeia, da civilização ocidental de modo geral, da civilização europeia, dos Estados Unidos, etc. Então, é a época da Revolução Industrial. E as pessoas tinham a sensação de progresso, muitas vezes, observando esse grande movimento de transformação, de revolução tecnológica, de invenções. Quer dizer, o progresso muitas vezes passou a ser confundido com o desenvolvimento tecnológico, com as novas invenções. O Christopher Dawson, inclusive, fala isso, que para as pessoas, no geral, o que seria o progresso? Seria mais roupas produzidas pela indústria têxtil, mais cinemas, veículos, não é, automóveis, quer dizer, mais bens, produtos tecnológicos. Então, falando do ponto de vista mais concreto, material, essa seria basicamente a visão de progresso dos homens que experimentaram, né, que tiveram essa experiência durante o século XVIII, especificamente aqui, né, no século XIX já, né? Então, no século XIX você tem o desenvolvimento do projetor, o cinema vai ser criado, do finalzinho do século XIX para o século XX você tem o desenvolvimento dos automóveis. Lá nos Estados Unidos, nós temos a figura do Henry Ford, né, que vai desenvolver aquele modelo, né, aquele veículo, né, o Ford em T, é o formato do veículo. Então, também, não é? Se bem que não foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, praticamente, não é? Mas você tem no começo do século XX a invenção do avião também. E os aviões serão, assim, uma das invenções mais importantes do século XX, sem sombra de dúvidas. Então, você tem todo esse desenvolvimento do finalzinho do século XVIII para o século XIX, que é real, e isso vai até ganhar uma envergadura maior no comecinho do século XX. Então, por um lado, do ponto de vista popular, era essa a imagem que se tinha de progresso. Vocês vejam que isso tudo tinha suas raízes intelectuais. Quer dizer, essa forma de encarar a sociedade, essa ideia de progresso, se bem que havia uma ideia mais intelectualizada do progresso, mas tudo isso, em grande medida, do ponto de vista intelectual, tem suas origens no chamado Iluminismo francês do século XVIII, né? E vocês sabem que algumas das principais figuras do movimento iluminista foram Montesquieu, Voltaire, Diderot e D'Alembert. E claro, né, ficou faltando aqui a imagem, mas a gente poderia colocar aqui também o Jean-Jacques Rousseau, que por um lado é uma raiz do movimento romântico, né, do romantismo, e também ele é uma das fontes e origem do socialismo, mas uma outra história. Então, nós temos aqui os iluministas, Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, que vulgarmente, né, nós aprendemos na escola, que ele defende o poder tripartido, executivo, legislativo e judiciário. Havia Voltaire, que tinha um espírito altamente anticlerical e também teve um papel importante na difusão das ideias da física de Isaac Newton.
e havia Diderot e d'Alembert, que já criticavam e questionavam a metafísica, a filosofia clássica, na sua enciclopédia, e também tinha um espírito fortemente anticlerical, favorável a uma espécie de novo modelo de Estado, de governo, que não fosse mais aquele antigo modelo absolutista e vinculado com a religião cristã. No caso da França, com a Igreja Católica. Então, a gente tem esse movimento cultural, intelectual, desses filósofos iluministas da França. Tudo bem? É claro que vale a pena uma coisa. O Christopher Dawson, porque aqui estamos nos baseando nele. O Christopher Dawson, ele faz uma observação interessante, que essa visão racionalista do iluminismo francês, essa visão de civilização como um bloco, como um todo, não é como se fosse uma estrutura baseado em algo, essa visão assim sofisticada, racionalista do iluminismo francês basicamente tinha suas origens na época de Luís XIV, o chamado Rei Sol, né? Então, o que o Christopher Dawson vai dizer? Que essa visão de civilização como um todo, com uma espécie de estrutura harmônica, uma forma, uma organização com uma certa ordem civilizacional, esta visão era da França da época do chamado Rei Sol, quando a França estava praticamente no auge do seu poder e do seu prestígio, não é? Luís XIV, ele foi um rei ali do final do século XVII para o comecinho do século XVIII. Ele morreu no comecinho do século XVIII e o Luís XIV, ele é considerado na França, mas também em toda a Europa, como o auge do absolutismo monárquico na França. Então, assim, dentro dos parâmetros da Europa moderna, é, naquela situação, naquele contexto, o Luís XIV ele se destacou por ser um rei centralizador. Por isso que ele foi chamado de o Rei Sol, né? Porque o Rei Sol vivia no Palácio de Versalhes com a sua corte e ele estava no centro de todo o poder e os membros de sua corte, a burocracia, giravam, não é? Orbitavam em torno de Luís XIV. Por isso que ele foi chamado de o Rei Sol, por conta desse caráter centralizador dele, não é? A época de Luís XIV foi o auge também do desenvolvimento por um lado, do barroco, né? A França ainda passava por aquela influência da arte católica barroca, mas também já caminhava, do ponto de vista artístico, a França já caminhava por uma espécie de classicismo e uma espécie de cultura que valorizava o padrão de vida da nobreza de Luís XIV e etc. Então, bom, nesse contexto aqui de Luís XIV, o que a gente vê é que a França, ela vira a capital da Europa, assim, a capital cultural, né? Quer dizer, Paris, Versalhes, quer dizer, aquele centro da França se torna o centro, a capital cultural e artística da Europa. Então, a França, ela vai virar o padrão cultural, estético, entende? E vai ser o modelo máximo do poderio dos reis. Então, Luís XIV, ele teve essa importância, esse destaque. Vocês vejam que a música também teve um desenvolvimento impressionante na época de Luís XIV. Então, assim, foi um momento de auge para a França, por um lado. Luís XIV, veja, por um lado, ele era um rei altamente centralizador e que se colocou favoravelmente ao lado da igreja. Mas, por outro lado, como eu disse acima, além dessa questão da arte barroca, já durante a época de Luís XIV, é retomada uma espécie de classicismo, quer dizer, uma espécie de incorporação à civilização de Luís XIV, né, uma incorporação de elementos da arte e da cultura clássica. Então, o Luís XIV, em muitos momentos, ele é representado como um imperador romano.
Veja nessas duas imagens a representação de Luís XIV. Ele parece um verdadeiro imperador romano, não é? É numa espécie de auge de poder e glória. Às vezes representado, ele lembra algo do imperador Augusto, ou talvez até de Júlio César. Então, é o rei da França com um poder verdadeiramente imperial. Então, essa ideia do classicismo, da valorização, da proporção, da forma, essa valorização também da forma física, da precisão, da representação de detalhes. Veja na estátua que o tecido, aqui, esse tecido que está no pescoço, não é de Luís XIV, ele está repleto de detalhes. Então, é uma arte, de certa forma, em grande medida, não é, classicista. E por outro lado, veja que por vezes também o Rei Sol, em alguns quadros, ele era representado com figuras da mitologia grega, greco-romana, ou até mesmo ele era representado como uma espécie de deus. Então, nessa imagem à esquerda, vocês estão vendo, né, que há uma carruagem com quatro cavalos e guiando, né, conduzindo esses cavalos a um homem que é o próprio Luís XIV, representado como Apolo. Daí vocês vejam como fica reforçada a ideia do Rei Sol. Então, a época de Luís XIV é uma época que tem as suas ambiguidades, por um lado, né? Ele é católico, ele está favorável à igreja, mas ele retoma elementos do classicismo, ele recorre a simbologias ou representações com base no antigo mundo greco-romano, especialmente no mundo romano. Ele recorre a figuras como Apolo, ou seja, ele é como se fosse um Apolo, né? Um rei sol, não é? Ele recorre à figura do imperador romano para representar a si mesmo. Quer dizer, Luís XIV ele tem esse projeto civilizacional de ser o centro de uma França ordenada e mais burocratizada. Então, você tem esse momento da França que ela vai ter um padrão cultural muito elevado, e é nesse padrão cultural digamos assim, nesse estilo de vida, que é o estilo de Luís XIV, é nesse contexto que vai se desenvolver o padrão de vida da corte de Versalhes, que foi mais ou menos o ambiente em que se desenvolveu o ambiente assim cultural, né? O ambiente cultural em que se desenvolveu o movimento iluminista. Quando aparece o iluminismo, então, você vê que a França, por um lado, ela já está muito pelo menos nos círculos altos, não é? Ela está muito envolvida por essa cultura barroca que acaba caminhando e se transformando numa cultura de rococó, numa cultura que celebra o padrão e o nível de vida das pessoas que moravam no Palácio de Versalhes. Então você tem o surgimento de uma vida em que a elite francesa, em grande medida, vivia uma vida fútil, uma vida banal, uma vida que procurava eh, voltar-se, não é, representar, não é, a si mesma, não é, por meio das obras de arte, um estilo de vida bastante superficial e luxuoso ao mesmo tempo. Então a França, digamos assim, que a cúpula da França entrou numa espécie de declínio moral em grande medida. Tá? Houve um declínio do padrão moral na corte francesa, e inclusive depois que Luís XIV ele veio a falecer, ele acabou sendo substituído temporariamente por um regente, né? Porque Luís XV, quando Luís XIV morreu, Luís XV ainda era uma criança, então quem ficou como regente da França foi um parente do rei da família de Orleans, né? Uma espécie de duque de Orleans. Então, muito bem. Então, você tem ali na primeira metade do século XVIII, em Versalhes, em Paris, não é? Esse desenvolvimento da cultura do rococó, o padrão de vida da nobreza, a arte do rococó, ela é uma forma de arte que, diferente da arte medieval,
ou diferente até da arte barroca, ela não quer abrir a pessoa para a transcendência. É uma arte que exalta o momento, né? Ou seja, aproveite o momento, né? O carpe diem, aproveite aqui e agora este momento, não é? É uma arte que vai enaltecer a nobreza, a vida da nobreza. Então, é uma arte que não leva a pessoa à contemplação de coisas mais elevadas, ou não quer abrir a pessoa para uma dimensão de transcendência, mas é uma arte que exalta o padrão de vida dessa nobreza aqui, neste mundo aqui mesmo, né? Então, o que acontece no século XVIII? Você tem todo o desenvolvimento dessa visão civilizacional, que era herdeira da época de Luís XIV, que era uma visão muito assim, racional, baseada no classicismo, com uma ideia assim de simetria, de proporções, inclusive a arte do Palácio de Versalhes. Parece uma arte muito geométrica, muito matematizada, sabe? Então, em grande medida, todo esse ambiente da cultura do rococó e depois do iluminismo, essa coisa muito racional, muito exata, muito clara, muito clássica, classicista, em grande medida também, isso tinha sua origem filosófica na figura de Descartes. E Christopher Dawson, ele também vai apontar nesse sentido que apesar de na Inglaterra haver aquela corrente do empirismo britânico, o iluminismo, especialmente a versão francesa, foi muitíssimo influenciada pelo racionalismo e pela revolução cartesiana, a filosofia de René Descartes. Vocês vejam, René Descartes, ele é considerado o pai da filosofia moderna, não é? Então, a filosofia moderna, por assim dizer, nasce com a figura de René Descartes, em que ele faz uma mudança na filosofia e talvez possamos dizer até no próprio método filosófico, porque o René Descartes ele é de fato o pai do racionalismo, mas a filosofia de Descartes ela se fundamenta na ideia do chamado cogito, né? Cogito ergo sum, né? Ou a gente pode falar aqui do eu pensante. O que que o René Descartes ele faz, né? René Descartes estabelece o eu pensante como princípio da filosofia. E o René Descartes, ele inicia a sua investigação filosófica por um meio. René Descartes decide estabelecer como uma espécie assim de imagem, não é? O chamado gênio mau. Quer dizer, o René Descartes parte do princípio de que a maioria das coisas que nós acreditamos, ou a maioria das informações que nós obtemos, os conhecimentos que nós recebemos por livros, pela tradição, pelos sentidos do tato, da visão, do olfato, do paladar, etc. Quer dizer, a maioria dessas coisas são passíveis de estarem, são passíveis da dúvida, né? Ou seja, é provável que em grande medida nós acreditemos numa série de mentiras. Então, muito do que nós acreditamos e que chegou até nós é baseado muitas vezes em mentiras, em enganos, etc. Então, o René Descartes vai estabelecer a dúvida como um método. René Descartes vai colocar todas as coisas em dúvida. Então, o que nós aprendemos pelos sentidos, as nossas ideias, o que aprendemos pela tradição, etc. Então, o René Descartes vai, inclusive, colocar o eu pensante acima até mesmo da própria realidade do corpo. Quer dizer, é, o eu pensante vai ficar separado de todos esses elementos da realidade física corporal, do que nós recebemos pela tradição e etc. Então, o que que o René Descartes vai concluir? É que colocando tudo em dúvida, resta uma coisa. Porque ao duvidar, ele está pensando. E por pensar, portanto, isso significa que ele existe.
Daí que René Descartes ele vai formular aquela famosa frase: penso, logo existo. Quer dizer, e a partir do eu pensante, ele vai querer estabelecer uma, uma, uma série de raciocínios, é, e uma série de deduções, de raciocínios lógicos, e a partir disso, então, vai se dar toda a filosofia de René Descartes. Quer dizer, o fundamento da filosofia de René Descartes será o eu pensante. E a partir desse eu pensante, desse eu racional, é que será possível então desenvolver uma investigação filosófica a partir de uma sequência de raciocínios, não é? Quase que assim logicamente concatenados, matematicamente, não é? Interligados. Então, você tem, por um lado, o abandono da tradição, das análises, das opiniões passadas, e até mesmo o abandono da confiança no que nós percebemos pelos sentidos para a valorização da razão, né? Então nós temos esse desenvolvimento do racionalismo ali no século XIX com a figura de René Descartes. É claro que posteriormente outros filósofos questionaram René Descartes, né, como o David Hume, mas, enfim, o fato é que essa valorização do, da razão, do eu pensante estabelecida por Descartes, teve um impacto cultural gigantesco. E, portanto, na França, o iluminismo ele vai ter um caráter fortemente racionalista. Então, vocês vejam, o que que nós observamos com tudo isso? Que todas essas transformações que nós estamos vendo, quer dizer, o René Descartes abandonando o ensinamento tradicional, aquilo que vem para nós por meio da tradição, por meio de livros, por meio do conhecimento é, é, fornecido a nós pelos sentidos. Quer dizer, René Descartes, ele abandona tudo isso, coloca tudo isso em dúvida para afirmar como princípio da sua filosofia o eu pensante e, a partir da atividade do eu pensante, um conhecimento puramente racional. Então, você tem o racionalismo cartesiano, você tem o impacto cultural do racionalismo, você vai ter todo o desenvolvimento da corte de Luís XIV, o desenvolvimento de uma ideia de civilização organizada, ordenada, centralizada em torno da figura do rei, e tudo organizado de forma milimétrica, geometricamente disposto, não é mesmo? Então, você vê que no século XVIII você tem esse impacto da cultura racionalista iluminista gigantesca. Então, o que acontece é que no final do século XVIII, tudo isso vai influenciar a Revolução Francesa. Então, surge então no século XVIII essa nova visão, essa nova concepção de sociedade. Havia esse espírito liberal e racionalista, essa valorização também de certa forma, de um subjetivismo que também foi estabelecido por Descartes do ponto de vista filosófico e por Lutero do ponto de vista religioso. Então, tudo isso vai impactar a cultura do século XVIII e vai explodir, se manifestar de forma explosiva na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai assumir de forma radical esses novos ideais da cultura iluminista e do racionalismo. E, bom, um dos pontos mais altos da Revolução Francesa foi o episódio em que Luís XVI, descendente de Luís XIV, ele é levado à guilhotina, e é morto, não é? No cadafalso. E a Revolução Francesa, então, ela vai assumir as novas ideias e ela vai ter o seu lema da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E num certo momento, a Revolução Francesa, quando se radicaliza, se torna mais jacobina, ela vai defender a República e, de fato, vai ser estabelecida uma república na França
por volta de 1700, em 1792 é fundada a República Francesa e depois nós entramos na fase do terror. O que acontece então é que a Revolução Francesa ela vai ser a grande mutação, a grande transformação política que vai influenciar o restante da Europa. Lembrando que a Revolução Francesa ela transcorreu de 1789 a 1799. Perfeito? Muito bem. Agora, vamos pensar aqui em algumas consequências de todo esse processo que vimos até aqui, baseado aqui ainda no Christopher Dawson, porque vocês vejam, estamos seguindo aqui as pegadas, né, o raciocínio do Dawson. E o Christopher Dawson vai dizer é que depois de toda essa transformação política, cultural e econômica baseada na cultura iluminista do século XVIII, nós vamos ter no século XIX o surgimento da sociologia com o chamado pai do positivismo, que é o Augusto Comte, né? O Augusto Comte, ele criou o positivismo. O que que seria o positivismo? Positivismo é uma espécie de filosofia, é uma espécie de visão, não sei bem se é uma filosofia, não é? Mas assim, vou chamar de filosofia, né? Mas o positivismo é uma espécie de filosofia, e também não deixa de ser uma ideologia, de certa forma, né? Em que, segundo Augusto Comte, a história se divide em três estágios: o estágio teológico, o estado metafísico e o estágio positivo. De acordo com Comte, veja que interessante, há, portanto, um desenvolvimento progressivo da humanidade, em que o homem sairia da fase teológica para entrar na fase positiva. E na fase positiva, o homem iria controlar, não é? As forças da natureza, iria ordenar a sociedade. Daí, inclusive, o lema de Comte, ordem e progresso, que foi adotado aqui no Brasil pelos republicanos e está na nossa bandeira, ordem e progresso. Então, o lema de Comte, né, do positivismo, ou seja, para que haja o progresso, é necessário a ordem social, que deve ser mantida por um punhado de técnicos, de estudiosos, de conhecedores. De figuras que dominem, não é, o conhecimento positivo, o conhecimento da ciência, da técnica, da engenharia, da matemática e etc. O Comte, ele vai ser considerado por muitos como o pai da chamada sociologia, porque para o Comte, você tinha uma espécie assim de conjunto, não é, de ciências como a astronomia, primeiramente, né, a matemática, a física, depois a astronomia e etc. Então, veja, essas ciências, a matemática, física, a astronomia, a química, etc., quer dizer, essas ciências formariam uma espécie de escada, sendo que o topo dessa escada seria a sociologia. Segundo Comte, havia uma ciência, que era a ciência que era responsável pelo estudo da sociedade, do homem, não é? Então, o Comte pretendia compreender os mecanismos de funcionamento da sociedade a partir do seu conhecimento positivo, por isso que é positivista. O Comte, portanto, vai ser considerado o fundador da sociologia e, além disso, também, no final da sua vida, o Augusto Comte, ele vai criar, ele vai criar uma espécie de nova religião que tem como base o culto da humanidade. O Comte vai fazer uma proposta no final da sua vida. Comte vai propor que a religião cristã seja substituída e que a nova religião do homem, da humanidade, é o próprio positivismo, né? A sua própria doutrina filosófica. E o objeto de culto da religião positivista não é Deus, mas é o próprio homem, a humanidade. Então, é um pouco aquela coisa do antropocentrismo, não é? Que falava o Orlando Fedeli, quer dizer, é o homem cultuando o próprio homem.
Então, a proposta de Comte é essa. E o Comte, ele criou uma espécie de área, né, de estudo secularizada para compreender o funcionamento da sociedade, que era a sociologia. Muito bem, o positivismo, ele se espalhou claro que o positivismo não o religioso, mas alguma das ideias do Comte se espalharam, né, em muitos lugares, como por exemplo no Brasil, mas também chegaram na Inglaterra, se bem que na Inglaterra tiveram um impacto um pouco diferente. E além dessa questão do positivismo, a gente pode falar, pessoal, que de modo geral no século XIX existia uma visão materialista e cientificista. Por exemplo, havia ali no século XIX a figura do Pushna, que foi um matemático, um cientista, um estudioso das ciências modernas, que ele considerava o homem como um ser puramente material. Então é nesse contexto que surge com muita força essa coisa toda do ateísmo, do materialismo. O Bushnell, ele nega a metafísica, seguindo ali a esteira de Kant, claro, e ele também nega abertamente que as coisas têm uma teleologia, uma finalidade, que é uma questão da metafísica. Se as coisas têm uma finalidade, elas possuem uma finalidade transcendente. E a metafísica estuda o campo da transcendência. Então, o Bushnell vai negar a metafísica e a finalidade das coisas, e isso, no contexto do final do século XIX, vai acabar gerando uma espécie de pessimismo. E aqui nós temos uma contradição, né? Porque vocês vejam que aqui no final do século XIX nós temos o desenvolvimento desse materialismo, dessa visão materialista da sociedade, da natureza, essa visão dessacralizada, secularizada. Nós temos também, nesse ambiente materialista, o desenvolvimento dos estudos biológicos. E é nesse contexto que nós vamos ter figuras como o Charles Darwin e o seu primo, o Francis Galton. Assim como nós também vamos ter a figura do Herbert Spencer, que vai tentar vincular a sociologia com uma espécie de teoria, né, da evolução. Então, inclusive o Herbert Spencer, ele tem um livro chamado Progresso, Sua Lei e Sua Causa, em que a visão de progresso aqui é aplicada à totalidade da realidade. Vamos ver essa visão do Herbert Spencer aqui nesse trecho, por gentileza. Vamos fazer a leitura. Abre aspas. O progresso da civilização figura meramente como ilustração de uma lei que necessitou igualmente da formação de sistemas solares, partindo de nebulosas, de montanhas e de rios e de pradarias, a partir da bola lamacenta e incandescente da Terra, a grande lei da evolução, a grande lei da evolução, em que todas as coisas que existem precisam sair do simples ao multiforme, do incoerente ao coerente, do indefinido ao definido. A lei que, ao mesmo tempo em que determina não apenas que o ovo, com sua composição uniforme e simples, deverá gradualmente desdobrar-se até o pintinho, determina também que a própria sociedade humana, que começa a partir da condição em que cada família vagueia, solitária e isolada, deverá passar pelo estágio nomádico, em que diversas famílias são unidas em uma espécie de cacicado, no qual o rei é ao mesmo tempo sacerdote e juiz, e desemboca naqueles complexos estados nacionais assentados na civilização moderna. Então aqui nós temos essa figura do Herbert Spencer. E o que que a gente vê, pessoal, é que aqui no final do século XIX acontece uma coisa paradoxal. Por quê? O que que o Christopher Dawson vai apontar para a gente? O Dawson percebe uma coisa, que no século XVIII, no começo do século XIX, você tem toda essa euforia com a razão humana e com a própria ideia do progresso. Você tem um progresso que é um processo de aperfeiçoamento para os iluministas, não é? Seria um processo de aperfeiçoamento e auge do homem e desenvolvimento pleno das faculdades, não é?
racionais do homem, etc. Mas o que que acontece é que no final do século XIX surge uma visão materialista e evolucionista que vai apontar que a razão nada mais é do que um desenvolvimento das forças cegas do mecanismo da evolução. Portanto, você tem aqui o surgimento de um certo pessimismo. Quer dizer, a razão que era tão glorificada no começo ela passa a ser vista como um mero fruto, não como uma coisa especial e dignificada, mas passa a ser vista como um mero produto do processo evolutivo. Ou seja, para Herbert Spencer, há uma lei geral no universo que faz com que os planetas eles nasçam, se desenvolvam e depois desapareçam, assim como as estrelas, assim como também de um ovo nasce um pintinho e ele se desenvolve. Quer dizer, há uma lei geral de progresso no universo que conduz todas as coisas, e no final das contas, a razão não seria nada mais do que um resultado dessa lei geral, sendo que, para o Spencer, as coisas são puramente imanentizadas. Se há algo depois dessa vida, há um grande ceticismo e um grande pessimismo para o Herbert Spencer. Então, você tem uma visão puramente materialista, evolucionista, e aqui você tem a ideia do progresso, mas já aparece uma espécie de visão um tanto quanto desanimadora e não tão idealizada da própria razão que era tão dignificada e foi até deificada por algumas pessoas do século XVIII. Além disso, a gente vê uma outra questão. No final do século XIX, o Dawson não chega a comentar isso, mas no final do século XIX, a gente tem a figura do Freud. E o Freud, que funda a psicanálise, ele vai ser o verdadeiro herdeiro do romantismo. E o Freud vai desenvolver a ideia do inconsciente. O Freud vai dizer que a consciência racional do homem não é nada mais, nada menos do que uma mera ilha no mar do inconsciente, quer dizer, as pulsões, as inclinações, as tendências inconscientes são algo mais poderoso até do que a própria consciência. Então, o Freud vai trazer essa ênfase no inconsciente, e ele vai desenvolver uma ideia, né, uma teoria do aparelho psíquico com base nas suas noções de superego, ego e id. Né? Então, você tem aqui o desenvolvimento de um certo pessimismo. Quer dizer, no final do século XIX, começa-se a colocar aqui em questão a força do irracional perante o racional. Quer dizer, as forças irracionais têm um impacto e conduzem, seja a sociedade, seja o indivíduo, eh, e etc. Então, você tem, por exemplo, o Freud falando das forças inconscientes, você tem a sociologia do George Sorel, que ele vai enfatizar que é necessário uma espécie de mito fundador, um discurso mítico para mobilizar as massas, que as massas não são mobilizadas por meio da razão, mas de um discurso mítico, simbólico, que funde um movimento. Então, você tem a sociologia do George Sorel, você tem o campo dos estudos, não é, do comportamentalismo, né, o behaviorismo, que vão enfatizar, não é, que o homem age de acordo com estímulos, não é? Estímulos positivos ou negativos que vão condicionar o comportamento do homem. Ele não vai agir tanto de acordo com a sua razão, que a razão, na verdade, recorreria a. Isso segundo eles, claro, não creio nisso. Eu acho que, pelo contrário, isso aí está bastante errado, mas o homem agiria apenas, né, e tão somente por conta da rede de estímulos que ele recebe, e ele vai sendo condicionado por uma série de mecanismos, né, da sua educação familiar, do seu ambiente social e etc. Então, você tem o desenvolvimento do comportamentalismo, da psicanálise, que vão reduzir, não é, o valor, não é, da consciência racional, da capacidade da razão humana. Então, você tem todos esses desenvolvimentos e você então já tem
um pessimismo mesmo no final do século XIX. Então são essas as colocações que o Dawson ele vai fazer aqui no primeiro capítulo do seu Progresso e Religião. Bom, com a graça de Deus, se tudo der certo, nós continuaremos fazendo estudo a respeito do Dawson e talvez no próximo vídeo eu fale do capítulo 2 para nós prosseguirmos aqui o nosso estudo e avançarmos na proposta do que o Dawson está querendo nos mostrar. Perfeito? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Foi um prazer, um fortíssimo abraço e a gente se vê então na próxima. Tudo de bom.